Gente, ontem nós tivemos aqui a Escola Bíblica de Férias e foi um tempo muito, muito especial. Criança é isso, né? Faz bagunça e tal, mas nós fomos assim. E a Bíblia diz que quem não for como criança, Jesus disse, não entra no reino. Nem consegue entender as coisas espirituais, não entra. Quem não for como criança não entrará. Não fará parte, não é entenderá. Você não vai nem pisar no reino dos céus. Não é porque a criança é perfeita, é criança, né? Como eles são puros, criança não é puro. Criança pode ser muito maldoso, muito maldosa também. Por que será que Jesus fala que a gente tem que ser como criança, como eles? A criança, ela sabe que ela precisa aprender, que ela depende de alguém. Ela não dá para ela comer se alguém não dá comida para ela. Se alguém não trabalhar, comprar e dar para ela. Ela sabe que precisa. E quando ela erra, ela fica de castigo, ela aceita o castigo. Tem todo um processo que a criança ela é fácil de ser moldada. Teoricamente, claro. Mas o negócio é assim, por isso que o mundo odeia tanto a igreja de Cristo. Porque nós queremos ser moldados, nós como discípulos de Jesus. Teoricamente, a gente quer se submeter. E as crianças sabem que precisam se submeter. Hoje, a gente vai compartilhar um pouquinho do que a gente viveu aqui ontem. Mas eu quero começar essa palavra aqui, gente, dizendo que eu sou fruto dessa igreja. Meus pais se conheceram aqui, namoraram aqui, casaram aqui. Era outra igreja, ficava aqui do lado. Aquela igreja foi demolida. E para construir, pastor Silas teve um sonho desse prédio. Ergueram, irmãos ficaram aqui, me ensinaram. A tia Leni foi minha professora da EBD. Cadê a tia Leni? Muita gente aqui me ensinou. Eu lembro com muito carinho dos professores Estênio, na minha profissão de fé, que eu era mais novinha, eu tinha 9 anos quando me batizei, e tinha vários adultos, e ele me dava atenção, ele conversava comigo, ele me explicava mesmo. E até hoje eu falo com ele no Facebook, quando a gente conversa. Tenho muito carinho pelo Sérgio, da EBD, o Sérgio, que ele estava aqui agora. O Sérgio estava lá em cima? Enfim, o Sérgio, eu era adolescente e ele sempre conversava comigo, me dava atenção, a gente tinha altas trocas dele como professor e tantos outros aqui. Se você cresceu na Betel como eu há muito tempo, você sabe que nós somos uma família aqui. E como família, e pronto, só para terminar a minha parte, eu fiquei aqui, mas Deus eu liderei o Ministério Infantil por um tempo, eu era adolescente jovem ali e tive muito apoio da igreja me ajudando. E Deus me deu o chamado de entrar numa missão. Fui missionária na missão CEPAL, saí daqui da igreja, fui para Portugal e em 2015 assumi o ministério na Primeira Batista de São Paulo. Por lá, por 10 anos, assumimos o ministério de toda a nova geração. Bebês, crianças, adolescentes. Graças a Deus o ministério frutificou. E lá eu encontrei meu esposo, Lucas, está ali em cima. Casamos, temos o nosso bebê, nossa bênção. E quando ele nasceu, eu engravidei, eu senti que devia dar uma pausa no ministério para cuidar desse novo momento. E quando a gente estava querendo procurar uma igreja nova, Deus foi nos lembrando aqui da Betel, os irmãos foram recebendo a gente, o Lucas está chegando agora, a gente está tentando entender esse novo momento. A Alzira assumiu o Ministério das Crianças aqui, que trabalhou muito comigo lá atrás, e ela falou, Débora, vamos fazer IBF, me ajuda, eu tenho uma viagem marcada, cadê a Alzira? Ela que falou no começo do culto. E ela falou, vamos, e eu com receio, mas gente, eu preciso dizer, quando eu falei sim para a Alzira, eu não imaginaria o que Deus ia fazer. Eu fiz o apelo à igreja uma semana antes, acho que do treinamento. Irmãos, começaram a aparecer os voluntários para a IBF. Meu Deus do céu. Quem estava aqui trabalhando ontem? Olha isso! Muita gente. Nós estávamos juntos como igreja. Louvado seja o nosso Deus. Porque a criança, é isso que nós vamos ouvir, ela precisa ver vida na vida. Eles vão encontrar um mundo que a gente talvez não esteja mais aqui para ver. Eles vão ter que levar o bastão da fé. E a Bíblia diz que a igreja de Cristo
o inferno não vai prevalecer contra a igreja de Cristo, amém? Jesus já prometeu isso, só que é a nossa missão passar o bastão de uma fé verdadeira, bíblica, que é divertida e tudo mais, mas que é real, é o que a Bíblia diz. Quando a gente conversa com criança, apesar de ser mais lúdico, mais simples, é a mesma coisa. Tanto que foi isso que a gente falou. Ontem nós conversamos. Crianças, me ajudem. A Bíblia é a verdadeira de... Eita, só que tá meio... Vamos de novo, vai. A Bíblia é a verdadeira palavra de Deus. Vamos falar? 1, 2, 3 e... A Bíblia é a verdadeira palavra de Deus. A gente conversou. A Bíblia tem a palavra de Deus somente? Tem, mas não é que ela tem. Não é que umas partes da Bíblia são legais. Tem promessas. Isso é palavra de Deus para a minha vida. Agora, quando está falando assim, não faça isso, não faça aquilo, isso aqui não é bem a palavra de Deus. Tem que ver o contexto. E tem mesmo, gente. Claro, nós estudamos Bíblia, existe a teologia que nos ajuda a entender mais a palavra, mas a Bíblia é única e verdadeira palavra de Deus. Nós temos que ensinar que tudo o que está aqui é a palavra de Deus. Isso é desafiador para o nosso coração, porque nós temos as nossas vontades e desejos. Nós conversamos hoje sobre Jacó, ontem, a mudança de Jacó para Israel. E é isso que nós vamos ver juntos hoje. Vocês vão ler junto com a gente. Vamos ler lá? Gênesis 32, versículo 22. Gênesis 32, versículo 22. Eu vou começar um pouquinho antes, eu vou começar no 20, tá? Na metade do 20. Dica para os pais, eu estou usando, a minha Bíblia está bem velhinha, é da linguagem de hoje. Por quê? Teologicamente tem gente que não gosta, eu também, tem coisas que a gente fala assim, eles têm uns termos melhores, mas para as crianças começarem a entender, fica mais fácil. Se você é pai de criança, compra uma Bíblia na linguagem de hoje e vai explicando. Depois a gente muda a versão, eles vão crescendo e tudo mais. Aqui eu vou ler na linguagem de hoje para elas irem entendendo também. Gente, aquela história que a gente viu ontem, agora a gente vai ver aqui na Bíblia, beleza? Presta atenção e vamos junto, ó. Eu vou começar na metade do 20, gente. Gênesis 32, versículo 20. É que Jacó estava pensando assim: vou acalmar Esaú e com os presentes que irão na minha frente. E quando nos encontrarmos, talvez ele me perdoe. Desse modo, Jacó mandou os presentes na frente e passou aquela noite no acampamento. Naquela mesma noite, Jacó se levantou e atravessou o rio Jaboque, levando consigo as suas 2 mulheres, as suas 2 concubinas e seus 12 filhos. Depois que as pessoas passaram, Jacó fez com que também passasse tudo o que era seu. 24. Mas ele ficou para trás, sozinho. Aí veio um homem que lutou com ele até o dia amanhecer. Quando o homem viu que não podia vencer, deu um golpe na junta da coxa de Jacó, de modo que ela ficou fora do lugar. Então o homem disse: solte-me, pois já está amanhecendo. Não solto enquanto o Senhor não me abençoar, respondeu Jacó. Aí o homem perguntou: como você se chama? Jacó, respondeu ele. Então o homem disse: o seu nome não será mais Jacó. Você lutou com Deus e com os homens e venceu. Por isso seu nome será Israel. Agora diga-me seu nome, pediu Jacó. O homem respondeu: por que você quer saber meu nome? E ali abençoou Jacó. Senhor, pedimos que a tua palavra fale, Deus. A gente sabe que ela por si só já fala. E pedimos que o Senhor complete, Deus, com aquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Vamos passar as imagens, gente? Jacó, vamos de novo, crianças. Vocês já viram essas imagens ontem, vocês vão ver de novo. Jacó e Esaú eram 2 irmãos gêmeos. Falei, meu papai é gêmeo também, o meu tio não tem nada a ver, igual tipo Jacó e Esaú. Um irmão puxou a mamãe e outro irmão puxou o papai. Diferentões. Um era peludão, o outro lisinho de pele. Um gostava de caçar, pegar os animais e tudo mais. O outro ficava em casa, era pastor, cozinhava.
Eles eram diferentes. Nós somos uma família aqui também como igreja. Cada um tem uma opinião. A gente eu cresci aqui eu me sinto muito em casa, como eu falei. Nós somos igreja aqui. E somos irmãos. E somos diferentes. E vai ser assim. Porque pensamos. Penso, logo existo. É meio assim. A gente tem opinião. A gente quer falar o que você acha, o que eu acho. E temos questões, problemas como qualquer família. Isso é importante a gente entender. Quando a gente canta aquela música, somos corpo e assim bem ajustado. Tipo, não existe uma unidade burra, digamos assim, que ninguém pense. Ao contrário, a lindeza do Espírito Santo de Deus na diversidade, trazer a unidade. Você pensa de um jeito, eu penso de outro, mas quando a gente busca o Senhor, Ele nos dá um entendimento que a gente consegue viver em paz. Aleluia. Porque é o Senhor agindo, não é a gente que é agindo. Então tá, esse é um ponto. Só que, então vamos pegar a família. 2 irmãos pensando muito diferentes, sendo diferentes e tudo mais. Próxima. Um dia, um dos irmãos que sai para casa, Esaú, volta com fome. Estava trabalhando duro, estava trazendo a comida para casa, estava fazendo o que tinha que ser feito e voltou com fome. Poxa vida, ele chega em casa, vê o irmão cozinhando. Ei, irmão, me dá comida, eu preciso comer. Calma, peraí. Jacó, ele entendeu o que significava a bênção da primogenitura. Jacó queria uma coisa que não era dele, era do irmão dele. O filho mais velho que tinha. Ele teria o dobro da herança, ele teria a bênção do pai dele, para que tudo que prosperasse. Por que o irmão mais velho era assim, gente? Até hoje, a família oriental, quando o pai morre, o filho assume. Eles eram uma prole, certo? Ele precisava mesmo de mais estrutura para aguentar toda a família junto com ele. Então, é isso. Jacó e Esaú ia receber, e Jacó sabia. Ele sabia que a bênção de Deus e tudo aquilo era importante. Ele falou, isso é muito importante. E ele falou para Esaú, eu dou essa comida para você se você me dá a sua bênção da primogenitura. Do jeito que Jacó entendia o que significava essa bênção, Esaú não entendeu o que significava essa bênção. Ele estava com tanta fome naquele momento, naquela hora, tudo por causa de um prato de comida, ele não entendeu a grandeza do que era o dobro da herança, a responsabilidade dele. Ele não entendeu o que era a bênção do Senhor sobre a vida dele. O que ele fala? Me dá essa comida logo, vai. Moleque, me dá isso aqui, eu quero comer. E ele come. E a Bíblia fala assim Esaú abriu mão do seu direito de primogenitura. Muitas vezes nós não percebemos o que Deus está fazendo com a gente aqui na igreja, na família. E algumas coisas precisam acontecer para nós aprendermos. E assim aconteceu com Esaú. Posto isso, aconteceu isso. Jacó, por sua vez, ele também não entendeu o que significava ser família de Deus. Porque se ele conhecesse a Deus de verdade, ele saberia que desde a barriga do ventre, Deus já tinha dado uma promessa para a mãe dele. Mas ele tinha a mãe, estava vindo sempre na igreja, o pai estava vindo sempre na igreja. Os pais dele conheciam a Deus, mas ele não. Ele era neto do Abraão, filho de Isaac. Os pais dele, o avô dele teve uma experiência incrível. Ele devia ficar ouvindo sobre isso toda hora. Uma vez eu quase morri e Deus mandou o cordeiro. Ele sabia que o pai e o avô dele tiveram experiências com Deus. Mas Jacó, ele não conhecia esse Deus de perto, porque... Pode passar a próxima imagem? Ele enganou o irmão. Ele quis roubar mesmo. Ele queria tanto, ele achava tão importante a bênção, que era mesmo. Mas ele não precisava enganar o irmão, não precisava roubar tudo assim. Era dele já, só que ele provavelmente não sabia, não estava andando com Deus desse jeito. Muitas vezes nós estamos tão familiarizados com as coisas da igreja, o que a gente faz, o que a gente deixou de fazer, que às vezes a gente fala mal de um irmão, faz alguma coisa, e as coisas não se encaixam porque a gente não está vendo o que Deus já está fazendo sobre a nossa vida. Cada um tem o seu lugar aqui.
Deus nos ama, tudo isso. E é isso, às vezes a gente... Isso eu não falo só sobre a Betel, tá? Eu estou falando sobre qualquer igreja. Eu vim de uma igreja, toda igreja tem muitos problemas. Então, o que eu quero dizer, ou na nossa casa, tudo que a gente está vendo, o que Deus quer mostrar para a gente hoje é que, porque a gente às vezes valoriza tanto alguma coisa, a gente passa por cima de pessoas. É nesse sentido que Jacó nos ensina. Ele queria muito, era a bênção de Deus, e Esaú nem ligava, e ele valorizava, mas ele passou por cima do irmão, ele passou por cima do pai. Ele enganou o pai estava cego já, não estava falando, ele enganou mesmo, e com a ajuda da mãe. A família ficou dividida. E uma coisa que aconteceu depois desse dia, quando Esaú descobre, a família fica totalmente dividida. Pode passar. Esaú fica com ódio. A Bíblia fala que ele fala assim: eu vou matar Jacó. Espera o pai morrer, eu mato ele. Acabou. E os funcionários, a Bíblia fala que os servos, todo mundo ficou com medo dentro da casa. A mãe que tinha ajudado Jacó, pode passar para a próxima. Jacó foge e ela nunca mais viu o filho. A família ficou dividida. Jacó vira um fugitivo. Jacó não se arrepende, ele viu que ele fez mal, mas ele foi covarde, ele foi para o lugar ao contrário. Ele foge de Deus, foge da família, e é isso que a gente vai ver agora. Esse dia, esse lugar que Jacó estava fugindo de Deus. Jacó estava fugindo da família, do irmão, mas acima de tudo, Jacó estava fugindo de Deus. Ele não queria encarar o que ele tinha feito. Ele saiu de tudo que podia lembrar ele do pecado. Então a Bíblia fala que esse dia ele estava tão cansado, que a Bíblia fala que ele pegou uma pedra e fez de travesseiro e dormiu ali, em cima mesmo da pedra. E enquanto ele dormia, a Bíblia diz, ele teve um sonho muito forte, que era assim: anjos subiam e desciam a escada até o céu. E ele ficou perturbado com aquele sonho. Ele via muitos anjos, era uma escada gigantesca que ia até o céu. E ele ficava perturbado: o que é isso? O que está acontecendo? O que Deus está falando comigo? Deus está aqui? Por que isso está acontecendo? Então, ele acorda. Ele fica totalmente desnorteado e fala: uau, o que aconteceu aqui? Eu estava fugindo, eu estava errado. Fiz tudo com deserrada, mas Deus falou comigo, Ele me deu um sinal. E ele percebeu, Deus está aqui. Deus está nesse lugar, falando comigo, mesmo pecador. E a Bíblia fala que ele pegou com essa pedra que ele fez de travesseiro, ele construiu um altar. E ali, onde todo mundo passava, ele chamou aquele lugar de Betel, casa de Deus. Nesse lugar onde ele tinha tido aquele encontro, Deus, ele reconheceu, Deus estava aqui, Deus está cuidando de mim. E todo mundo que passava, ele teve um trabalhão de colocar todo aquele altar ali. Era um memorial. E todo mundo que passava ali, até os dias de hoje, na Bíblia fala, as pessoas passam e sabem, ali é Betel, porque Jacó teve um encontro com Deus e ele chamou aquele lugar de Betel. Pode ir, tio. A gente tem que entender uma coisa, gente. O pecado nos separa de Deus. E isso que eu mostrei aqui para crianças, eu vou mostrar com vocês. Isso aqui eu faço com o meu neném. E peguei do material dele para mostrar o que eu faço. Deus criou o mundo e ele era muito amigo de Adão. Ele criou Adão com muito amor, eles eram muito amigos, mas um dia Adão desobedeceu a Deus. E nesse dia, o pecado entrou no mundo. E não sei se dá para ver lá do fundo, mas é um coraçãozinho que está triste. Porque o pecado nos separa de Deus. O pecado nos deixa longe de Deus, porque o nosso Deus é santo, puro e bom. E não é porque nós estamos todos os dias aqui na igreja, gente, que a nossa comunhão com Deus vai estar tranquila, se nós não reconhecemos os nossos pecados. O pecado te separa de Deus, me separa de Deus. Uma mentirinha, tarará. Deus, a Bíblia fala duas coisas sobre o Espírito Santo. Ele fala assim, não entristeçais o Espírito.
e não apagueis o Espírito. Em momentos diferentes. Nós podemos entristecer o Espírito. Quando ele fala assim, Débora, você não precisava ter falado desse jeito com a sua mãe? Olha o seu irmão lá. Não precisa, volta lá e pede desculpa. Isso é o Espírito que nos orienta, ele fala com a gente. Mas a gente pode fazer assim, eu não vou não. Eu, hein? Ele também que fez isso? Eu não vou não, eu vou fugir. Eu vou, pra que não? Eu vou evitar, o irmão tá ali, tchau. Vou pro outro lado. Não vou falar nada não. Deixa quieto. Não vou. Só que isso, sem perceber, a gente vai entristecendo o Espírito, porque ele está dando instruções. E nós não queremos. Mas a Bíblia fala que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Jesus veio nos morrer por nós na cruz. E nós temos que pregar o Evangelho para nós mesmos todos os dias, igreja. Para as crianças entenderem que a fé é verdadeira. Jesus morreu pelos nossos pecados e Ele pode limpar o meu coração. E é assim, com o coração limpo, que nós estamos próximos de Deus, gente. Deus, Ele sabe que nós temos pecado, a Bíblia diz, mas Ele nos purifica de todo pecado. Vamos falar esse versículo junto, gente? O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Mais uma vez. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. A obra que Cristo fez na cruz não é incompleta, irmãos. Quando o coração, a gente fala para as crianças, o coração fica branquinho, ele fica branquinho, glória a Deus. Não porque nós somos ou fazemos algo, mas é porque Cristo fez. Essa é a obra redentora do Filho de Deus. E nós precisamos lembrar disso todos os dias. Eu errei, eu fiz, eu pequei. Deixemos o Espírito Santo nos convencer do pecado. Estejamos com o coração de criança molinho, que, não está certo, se arrepende. Quando a gente pede perdão para Deus, dia a dia, tempo assim, conversando com Deus, Ele nos ensina. Ele vai nos moldando. E a gente vai tendo realmente, Ele limpou o nosso coração. Aí você consegue ouvir melhor a Deus. Ele vai te falando, ei, fala isso. Vai lá, você está cansado, mas anda. Queira que o seu coração, nós precisamos crer, gente. Porque eles precisam ver uma igreja que é madura na fé. Que sabe arrepender, que sabe ter um coração transformado por Jesus. É Cristo que faz a obra em nós. E Jacó estava aprendendo isso, ele estava aprendendo que apesar dele estar fazendo um pecado, coisas erradas, longe de Deus, o Senhor ainda o amava e dava sinais. Jacó estava sonhando e Deus estava mostrando a glória dele. Deus não está dando sinais para você? Todos os dias Ele nos dá sinais. Apesar da nossa rebeldia, Deus nos mostra tanto amor e misericórdia todos os dias. Às vezes uma palavra que você recebe, alguma coisa que você vê na natureza. Deus está dando sinais o tempo todo. Às vezes sonhos, tem irmãos que têm dons de sonhos. O que Deus está falando com você, igreja? Nós precisamos da presença do Senhor, reconhecer que Ele está trabalhando, apesar de nós. E Jacó estava vendo, estava começando a entender que Deus estava com ele, apesar de tudo. Então, ele vai, e aí, como a gente vai cantar uma música, já na verdade, a gente não cantou, né, equipe de louvor, agora que eu estou pensando. Cortei uma música, né? Pouco a pouco, cortei uma música, mas tá bom. Mas ela vai falar assim, é uma música que fala assim, que a gente vai fazer. Quem sabe, canta comigo a capela mesmo? Vamos fazer? Vai. Pouco a pouco, cada dia, pouco a pouco, enquanto me guia, Cristo transforma-me, transforma-me, desde que a meia volta eu dei. Cresço na graça do meu Rei, Cristo transforma-me, transforma-me. Canta bem alto, quem sabe? Querido Cristo, já não sou mais o que eu antes fui, e vendo a mudança, tenho a confiança que um dia perfeito eu serei. Deus vai nos transformar.
nós seremos perfeitos. E é pouco a pouco que nós caminhamos. Nós estamos em processo de santificação. As crianças precisam ver que o pai erra, pede desculpa, mas segue e vamos embora. Estamos vivendo na fé. E isso precisa acontecer no nosso meio, irmãos. Cada vez mais a igreja de Cristo precisa viver essa fé. Jacó teve esse processo. Pode passar a próxima. Ele foi para um lugar, a casa do sogro dele, Labão. E ali foram 20 anos. Quem sabe toda a história, depois vê lá. Gênesis 25 até Gênesis 50 é a história de Jacó. E aí, ele pasta. Tudo que ele enganou, ele passa a ser enganado. O sogro engana, faz ele trabalhar mais do que precisa. Só que em tudo, Deus abençoava. O sogro falava assim, tá bom, agora você só vai ter vaca malhada. Aí só nascia a vaca malhada. As vaquinhas brancas lá no fundo, que eram as do sogro, sempre em menor número. Tudo, o sogro falava, tá bom, então agora vai ser só listrada. Pronto, Deus mandava só nascer listradinha. E assim Jacó foi vendo que Deus cuidava dele em todo o processo, só que foi um processo muito pesado. Pode passar. Jacó estava cansado. Foram 20 anos que tudo isso aconteceu. E aí ele falou, chega. Eu vou voltar para casa do meu pai. Já deu. Eu fiquei, Labão, Deus está me abençoando, eu vejo que Deus está trabalhando na minha vida e eu vou voltar para a casa do meu pai. Beleza. E aí ele decide e se prepara. E a Bíblia fala que ele faz assim, bom, eu vou pensar em levar presentes para o meu irmão. E aí vai ficar tudo bem, que é isso que nós lemos na Bíblia. Nós vimos aqui, lá em Gênesis 32. Eu vou pegar, versículo lá no 20, eu vou ler. Gênesis 32, 20. É que Jacó estava pensando assim, vou acalmar Esaú com os presentes que irão na minha frente. E quando nos encontrarmos, talvez ele me perdoe. Desse modo, Jacó mandou os presentes na frente e passou aquela noite no acampamento. Então, aí a gente descreve 200 camelos, não sei quantas cabras, ele vai indo. E é bicho, viu? Pode passar, a próxima. E foi. Mandou 2 servos na frente com um monte de cabeça de gado. Aí o Mário Vandoros, que ajudou a gente bastante. Cadê o Mário? Tá aqui, ó. Aí, monte de cabeça de gado na frente. E isso é muito valioso, né? Mas ele falou, não, eu vou acalmar meu irmão. Lá vai ser melhor do que com esse meu tio Labão. Vamos embora. Foram indo. E Jacó ainda, apesar de estar sendo trabalhado por Deus, ele ainda estava querendo resolver as coisas do jeito dele. Vamos dar um jeito, vamos fazer, é do meu jeito. Mas Deus ainda não tinha terminado com Jacó. Jacó tinha que entender que as coisas não funcionam do jeito dele. As coisas funcionam do jeito de Deus. Jacó ainda não tinha um encontro real com Deus. Ele ainda não tinha tido. E nós vamos ver um pouquinho de como isso aconteceu. A Bíblia conta que toda a família de Jacó foi na frente e eles passaram por um rio, como nós lemos. E Jacó ficou sozinho do outro lado. E durante a noite, a Bíblia fala que o anjo do Senhor veio e chamou Jacó para uma briga, para uma luta. E a Bíblia fala que o anjo chegou, chamou Jacó. Ele falou, um homem aqui? E durante toda a madrugada, gente, eles brigaram. Jacó foi e encarou o anjo de Deus. E foi a madrugada inteira, os dois brigando. Jacó não desistia. Ele falou, o que esse homem veio fazer aqui? Eu estou indo encontrar meu irmão. Eu vou brigar com esse homem. E eles brigaram. E brigaram a noite toda. 2 da manhã. 3 da manhã. E Jacó brigando com Deus. E 4 da manhã. E Jacó brigando com Deus. E a Bíblia diz que no fim desse dia, quando já não dava e o homem viu que não ia parar, ele não ia desistir, não ia deixar. A Bíblia fala que o anjo machucou, feriu a perna de Jacó, o quadril. E mesmo assim, Jacó falou, eu não vou deixar você ir embora, enquanto você não me abençoar. E o anjo disse, qual é o seu nome? Ele respondeu, Jacó. Ele falou, não mais. Agora você vai se chamar Israel, porque você lutou com Deus. Venceu os homens e venceu a Deus.
E agora você vai se chamar Israel, príncipe de Deus. E foi embora. Jacó foi mancando. E a Bíblia fala que ele mancou pelo resto da vida. Um novo nome e um novo jeito. As pessoas agora viam ele andando assim. E agora ele falava para todo mundo: eu me chamo Israel. Qual é o seu nome? Israel. Eu não sou mais o mesmo. Quando nós encontramos com Deus de verdade, Ele nos ensina que é do jeito dele. Essa fala, quando Deus fala assim, você lutou com Deus e venceu, é muito importante para nós, gente. Porque quando ele fere a perna de Jacó, o que ele está mostrando isso? Você venceu. Como que a gente vence com uma luta com Deus? Quando a gente se rende. Quando a gente deixa Ele marcar a gente de verdade. É esse paradoxo da nossa fé. A gente vence, Ele nos ajuda, Ele nos muda, Ele nos transforma quando Ele realmente marca. Quando Ele realmente muda a nossa vida. Jacó tinha que aprender isso. Ele estava tentando convencer o irmão com presentes, mas Deus estava falando, não é você que controla as coisas. Sou eu, é do meu jeito, eu que faço. Às vezes você está vindo muito no automático, eu estou vindo muito no automático, gente. Deus, Ele quer você no seu quarto, sozinho. Ele quer eu no meu quarto, sozinho. Quando Jesus vai ensinar os discípulos do Pai Nosso, Ele fala assim, os discípulos perguntam para Jesus, Jesus, como que a gente nos ensina a orar? Ele fala, entra no seu quarto, fecha a porta, e o Pai que te vê em secreto te recompensará. É ali, sozinho. A família não estava perto, o anjo veio encontrar com Jacó de novo. E ele brigou. Nessa briga, o que a gente falou para as crianças? Fala, pergunta, mostra suas angústias. Deus sabe qual é a questão do seu coração. Senhor, eu não aguento mais. Senhor, me ajuda. Eu não saio daqui, da tua presença. Eu preciso mesmo ser marcado pela tua orientação. Chega, Deus, eu não quero mais andar sozinho. Eu não quero. Me ajuda, Senhor. É essa briga. A gente não pode mais fugir de brigar, de encarar a Deus. Nós precisamos ouvir a voz do Senhor, irmãos. Como igreja, as crianças precisam de uma igreja que ande com o Senhor Jesus. Que se deixe marcar, que seja mais maleável aqui no Brasil e no mundo. Nós mais velhos precisamos ter o coração das crianças nesse sentido. Jacó estava aprendendo isso, ele foi marcado, virou Israel, pode passar. E então, no dia seguinte, a cena foi outra. Agora sim, Jacó que saiu fugido, achando que queria todo o dinheiro, toda a herança, agora ele vai encontrar o irmão de novo. E ele vem de um jeito totalmente mudado, totalmente transformado. E quando nós encontramos com Deus, há uma mudança de verdade no nosso coração. As coisas acontecem de um outro jeito. Vamos ver, música 3. A Bíblia fala que Esaú estava com 400 homens, como está lá na imagem. Muita gente veio com Esaú. E Jacó chegou, Jacó não agora, né? Israel. Chegou e viu, então, o irmão lá no fundo. E desde então, Esaú ficou vendo. E olha só o que Jacó faz, gente. Ele ajoelha. Vamos contar, crianças, quantas vezes mesmo ele ajoelhou? 7. Vamos lá. 2. Vamos contar a igreja com a gente? Olha ele chegando perto do irmão. 3. Ele chegando perto do irmão. 4. Mais uma vez 5. E quanto mais ele se aproximava, ele agachava. 6. E a última 7 vezes. A Bíblia fala que Esaú não estava com vontade de matar. Deus já tinha trabalhado no coração dele. Pode passar a imagem. Esaú ele chorou muito mais do que Jacó. A Bíblia fala que eles se emocionaram juntos e combinaram e falaram, vamos viver em paz? Agora, ele quis dar os presentes e a coisa mudou. A cena era outra. Deus agiu em irmãos que estavam se odiando há mais de 20 anos. Jacó teve coragem de pedir desculpa.
Ontem o pequeno grupo das crianças foi sobre isso. Foi sobre o pequeno grupo que a gente vai ter aqui, tá bom? A gente vai fazer como a gente faz. Qual é a coragem que Jacó teve, Israel teve de pedir desculpa? Como é difícil reconhecer os nossos erros para uma outra pessoa. E é sobre isso que mostra, assim, um coração que pede perdão, que sabe confessar, ele é o coração transformado. Irmãos, nós precisamos deixar o Senhor trabalhar na nossa vida. As crianças vendo isso com mais facilidade, elas também vão aprender. A criança aprende muito pelo exemplo e elas precisam ver em nós. Costumo dizer que a igreja acontece aqui, nos corredores. Não é lá no Ministério Infantil, é aqui que a criança está vendo um tio falar mal do pastor, falar mal de não sei quem. Ai, você viu, mas também aquela lá, e a criança está vendo aqui, ó. E todo mundo. E aí vai falar e chega cantando, todo mundo aqui, Deus e não sei o quê. Então, assim, que fé é essa que o Senhor quer que nós transmitamos para os pequenos? É essa fé, que é molinha, é fácil de mexer. Vem para cá. Ei, vai lá ajudar. Ontem foi isso que aconteceu na EBF, gente. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos, foi tão gostoso. Porque a gente teve que fazer mudanças em cima da hora, coisas aconteceram. E era uma engrenagem. Todo mundo foi ajudando um ao outro, fácil. A gente estava achando que a gente ia sair daqui 8h30. 8h30, meu neném estava dormindo comigo no colo, lá no quarto, em casa. Glória a Deus. Porque todo mundo ajudou tanto que foi uma bênção. Então, nós conseguimos, gente. Quando nós pedimos para Jesus estar no nosso meio, Ele faz. Ele tem tanto para fazer na Betel. As crianças, nós chamamos as crianças aqui do prédio ao lado. Elas estão aqui hoje? Tem crianças aqui do prédio ao lado? Alguma família do prédio ao lado hoje? Não. Não? Levanta bem alto se tiver. Acho que não, né? Acho que não, mas vieram 8 crianças aqui ao lado e mais outras crianças que eles chamaram. E eles querem começar a frequentar aqui ao lado. Então, assim, tem as crianças do projeto da ZAC e os amigos, primos das nossas. Então, assim, Deus tem tanto para fazer no nosso meio, gente. Precisamos deixá-lo agir mais e mais. Eu pedi uma coisa muito especial. Eu pedi para o pastor Fernando, pastor da nossa igreja. Falei, pastor, às vezes as pessoas... Eu conheço um pouquinho da história dele, porque eu cresci aqui, e da Sônia, que foi minha parceira há muito tempo no ministério, mesmo aqui na EBTEL. E eu falei para o pastor Fernando compartilhar um pouquinho dessa transformação da vida dele. Às vezes você está aqui na igreja há muito tempo, mas você não sabe da história do seu pastor, né? E eu falei para ele compartilhar um pouquinho. Pastor Fernando, vem cá. Como que foi a sua mudança? Já aconteceu essa mudança sua, que nem Jacó, que virou Israel? Eu sei um pouquinho e... Como que é isso numa vida de alguém que não conhecia Deus e teve um encontro com Deus? Bom, geralmente eu faço essa pergunta na profissão de fé, né? Eu sou paulistano, nascido no bairro aqui da Casa Verde, sou filho de potiguense e de uma capixaba, tenho um irmão PCD. E a minha família, quando eu era pequeno, até meus 7 anos, mais ou menos, 8, nós éramos de uma classe média. E por conta de uma obra de feitiçaria, minha família perdeu tudo. Meu pai era encarregado de uma metalúrgica, nós morávamos bem e perdemos tudo. E aí precisamos recomeçar a nossa trajetória depois de muitos percalços. Voltamos para São Paulo e isso me fez começar a trabalhar aos 9 anos de idade. Então, desde os 9 anos de idade eu tenho trabalhado para ajudar na minha família. Cresci num ambiente que não era evangélico, mas num ambiente que tinha a sua religiosidade. Frequentava ambientes como terreiro, igrejas. Fui consagrado quando criança, porque eu estava para morrer. E a minha família, por parte de pai, me consagrou para eu sobreviver. Então a minha vida crescendo era uma vida totalmente sem a relação com Jesus. Jesus para mim era uma ideia, embora eu tinha ouvido muito sobre isso. E aconteceu que, crescendo num bairro de periferia, meus amigos, minhas influências não eram as melhores. E nesse local Deus me preservou, mas eu não deixei de fazer coisas erradas. Então eu era uma pessoa muito dada a muitas coisas ruins. Uma pessoa violenta, uma pessoa de
um espírito muito vingativo e de muita briga. E aí o que aconteceu, eu conheci uma pessoa, que foi a Sônia, e aí eu convidei ela para ir para um monte de lugar. Ela falou, convidei para bar, convidei para ir para tudo que vocês possam imaginar. Ela falou... Sônia é filha de pastor, né? Ela era filha de Sônia pastor. é filha de pastor, neta de pastor, sobrinha de pastor, prima de pastor, tudo batista, né? Tudo batista. E aí ela falava que não. Falei, o local que eu frequento é diferente. Falei, bom, eu frequento samba, eu frequento rap, eu frequento um monte de coisa. Falei, será que ela é punk rock, né? Ela é do bate-cabeça, né? Tudo bem, né? Não. Ela falou, o lugar que eu frequento é a igreja. Falei, vou nesse lugar também, né? Eu não gostava de crentes. Meus poucos vizinhos ali que eu tinha que eram crentes na época, eu gostava de jogar pedra neles, né? Enquanto eles estavam indo para a igreja. E indo para a igreja foi estranho para mim, né? Porque eu não era uma pessoa muito sociável e, ao mesmo tempo, chegando na igreja não era um local tão acolhedor. Então, não sei se é porque eu parecia alguém que depois do culto ia tirar alguma coisa dos irmãos, roubá-los, né? Então as pessoas não queriam me cumprimentar. E aí aconteceu que comecei a frequentar, começamos a namorar, frequentando ali a igreja. E os apelos eram bem interessantes, porque eu falava que aqueles apelos começou a tocar no meu coração, e o pastor falava, erga uma das mãos, e teve alguns domingos que eu falava, vou levantar a mão, mas eu falei, não vou levantar a mão. A Sônia me perguntava, por que você não entrega a sua vida a Cristo? E minha resposta sempre era, para ser crente igual um monte de gente aqui na igreja, eu prefiro ser como eu sou. Porque esse é o meu jeito de ser, uma pessoa que não tem respeito pelos outros, fala o que pensa, atropela quem tiver pela frente, não leva desaforo para casa. E aí sempre os apelos. E começou um momento que, como se eu quisesse erguer a minha mão para entregar minha vida a Cristo. E aí, para não fazer isso, eu sentava em cima da minha mão, para não levantar a mão na hora do apelo. E aí teve um domingo que o pastor fez o apelo, e quem quisesse entregar sua vida a Cristo, eu erguei em cima das mãos, e naquele dia eu não levantei as mãos, eu fiquei em pé. Não sei como, porque toda a minha natureza era para resistir, tanto que quando acabava o momento do apelo, eu falava, graças a Deus acabou esse negócio. Mas aquele dia foi o dia que a graça de Jesus me alcançou, e desde então Deus tem trabalhado na minha vida, de uma pessoa que era pavio curto, com ira, uma pessoa de briga, uma pessoa muito violenta, uma pessoa de um linguajar muito vulgar. Deus tem trabalhado no meu coração desde então. Então isso foi algo que Deus fez. E eu me recordo que na segunda-feira, quando eu cheguei no trabalho, eu falei para os meus amigos, né? Falei, olha, agora eu sou crente, e se alguém fizer alguma piadinha vai levar porrada aqui minha, né? Então foi meu primeiro momento ali, meu primeiro movimento, eu sou crente agora, e se alguém falar alguma coisa vai levar aqui, né? Também me recordo do meu primeiro momento que eu saí depois de um outro domingo do culto, né? Fui evangelizar, e eu falava muito palavrão, e encontrei uma pessoa no ponto de ônibus. Gente, ponto de ônibus, eu morava no Jaraguá, a Sônia morava na Cachoeirinha. E aí ia para pegar quase o último ônibus. Aí estava no ponto do ônibus um rapaz, eu cheguei no ponto do ônibus, eu virei para ele, né? Eu acho que eu falei, essa era provavelmente, falava, e aí, sangue bom? Aí o cara tomou um susto, eu falei, o 971 já passou? Aí ele falou, não estou esperando também. Eu falei, maluco, deixa eu te dar uma ideia. Aí foi dessa maneira, eu acho que eu falei mais palavrão, eu falei, aceita Jesus porque o negócio é certo. Então, desde então, Deus tem trabalhado na minha vida, aí depois veio o chamado, e tem sido uma alegria, uma jornada a viver com Cristo. Mas a graça de Deus me alcançou quando eu achava que, de modo algum, Deus poderia se importar comigo e alcançar minha vida. Em linhas gerais é isso. Glória a Deus, amém. Obrigada, pastor. Que bom que você chegou até aqui na nossa programação da Igreja Batista Betel. Você pode observar que ao fundo nós temos uma grande cidade com muitas pessoas. E pode ser que você esteja em um desses apartamentos, em uma dessas ruas, andando, perambulando,
e até mesmo sem saber que direção tomar. Nós da Igreja Batista Betel estamos aqui com uma missão: ser o farol da esperança de Jesus para a tua vida. E a sua decisão, ela é uma decisão importante para onde você deseja prosseguir a partir de agora. Não tem como participarmos de um encontro com Deus e sairmos na mesma condição que nós entramos na presença de Deus. Se você deseja mudar de vida, nós da Igreja Batista Betel estamos aqui, preparados para te ajudar. Talvez algumas decisões precisam ser estabelecidas agora no seu coração. A primeira decisão é a decisão de entregar o seu coração a Jesus. Se você não fez isso ainda, hoje é o dia para você tomar a decisão, não é amanhã. A segunda decisão é se você está afastado. Olha só, quantos prédios, quantas pessoas, quanto barulho. E isso te afastou dos caminhos do Pai. E a sua decisão hoje é a decisão de voltar para os caminhos do Pai. E nós da Betel estamos aqui para te receber. E a terceira decisão é a decisão de avançar. Porque não basta apenas você entregar o seu coração a Jesus. O seu testemunho precisa mudar. E o principal meio de nós mostrarmos que somos uma nova vida é sermos batizados. Se você ainda não foi batizada nas águas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós preparamos esse momento para a tua vida e queremos andar com você. Decisões mudam a nossa vida, selam destinos e você não pode continuar querendo obter resultados diferentes sem se posicionar. Posicione-se com Deus e nós estamos aqui para te ajudar nessa nova fase da sua vida. O número que está na tela é o número do WhatsApp da nossa igreja, que está esperando agora o seu contato para essa nova fase da sua vida. Juntos vamos vencer, juntos vamos dar as nossas mãos e sim, olhando para todo esse horizonte, trazer ao nosso coração que no meio de tantas pessoas, Deus enxerga apenas você. Que Deus te abençoe. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e lhe dê a paz em nome de Jesus. Amém e amém.